Vamos lá falar sobre melatonina. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse grande hormônio. Muitas pessoas pensam que a melatonina ela é só um hormônio que controla o sono. Na verdade, muitas pessoas não sabem também, né? Então vamos começar falando, inclusive, para as pessoas que não sabem o que é a melatonina. A melatonina é um hormônio que uma das missões desse hormônio é cuidar do sono, ou seja, lá por volta das 8 horas da noite, nós já começamos a produzir ali a melatonina pela glândula pineal, que está aqui dentro, uma glândula. E aí o que acontece? Nós já começamos a diminuir a nossa energia. Isso mesmo, lá por volta das 8. Às 10 horas isso já se intensifica. Às 11 horas da noite já está num pico assim bem interessante. Por isso que é muito importante nós buscarmos aí repousar no máximo às 10 e meia da noite, né? E aí nós buscarmos ir para o berço aí um pouco mais cedo. Tem pessoas que têm o hábito de dormir 1 hora da manhã, 1h30 da manhã, aí fala assim, mas é porque eu acostumei assim, meu ritmo, eu sou a pessoa noturna. Pois é, mas nós não fomos feitos para funcionar dessa maneira. Então a melatonina, ela é esse hormônio que tem essa missão aí de controlar esse relógio paralelo ou homólogo a isso durante o dia. Nós temos o quê? O cortisol. Então o cortisol é o hormônio do dia. O hormônio da noite é a melatonina. Cortisol, melatonina, cortisol, melatonina. Se eu desfaço esse ciclo de qualquer forma, de qualquer maneira, se eu quebro, não deixo a melatonina trabalhar conforme ela precisa. À noite, o que vai acontecer? Nós vamos ter o quê? Vamos ter uma diminuição de energia durante o dia. Muitos pacientes já sabem, que eu já falei para muitos deles, que se o paciente pudesse adquirir só uma fórmula, eu prescrevo várias fórmulas numa receita, mas só uma fórmula, eu receitaria somente a melatonina. Porque se um paciente tem uma noite de sono bem dormida, ela muda completamente já o seu rendimento, a sua energia. E aí, o que acontece? Nós temos que entender que essa melatonina, ela não é só para o sono, mas que ela é responsável para conduzir essa noite aí de descanso. Ela é quem diz para as células do nosso corpo assim, olha, agora é restauro. Por isso que quando as pessoas não dormem bem, o outro dia, imagina só aquele dia que você foi numa festa, num casamento, chegou tarde, outro dia acordou cedo, por X motivo, e aí o que acontece? Você está com pouca energia. Eu sou uma pessoa que eu preciso dormir 8 horas, 7 horas e meia, 8 horas para ter energia durante o dia. Meu corpo se acostumou com isso. As pessoas falam assim, eu durmo 5 horas, tá bem, mas talvez se você dormisse um pouco mais, talvez 7 horas, 6 horas e meia, 7 horas e meia, o seu corpo, você teria mais energia ainda, porque a melatonina é o carregador de bateria. Por contrapartida, é um dos primeiros hormônios que começam a se despedir, que começa já a ir embora cedo. Isso justifica que muitas pessoas que tomam, inclusive, remédios para dormir precocemente, muito cedo. Pessoas tomam benzodiazepínicos, medicações para dormir. E, na verdade, essas pessoas, a maioria delas, precisariam tomar o quê? Tomar melatonina. E aí onde eu entro numa questão, que tem médicos que falam assim, olha, proibido fazer uso de hormônio. Tem pacientes que falam assim, doutor, mas meu médico me proibiu de usar hormônio. Como assim? Essa frase é uma mentira. Essa frase ela não existe, proibido usar hormônio. Melatonina é um hormônio, como é que eu vou proibir uma pessoa? Então, assim, melatonina é um grande hormônio, então ele participa dessa produção de energia durante o dia, como se eu tivesse um carregador de baterias. É onde aquele paciente chega para mim no consultório e me diz assim, doutor, eu durmo e acordo cansado. Inclusive, tem no questionário de perguntas que o paciente responde antes de ir para a consulta, ele fala isso, ele tem essa pergunta. Então, acorda com a sensação que não dormiu, acorda com a sensação que não dormiu o suficiente. De repente, a pessoa fala, se eu pudesse ficar até as 10 horas, isso não deve ser. A pessoa pode até passar por isso, sim, mas não deve ter essa questão de que, se eu pudesse ficar até meio-dia, aí tem coisa errada. Então, olha que interessante, isso não aparece no exame, esse dado que o paciente me fala, se eu pudesse dormir o dia todo, eu pudesse dormir até meio-dia, 11 horas da manhã, eu dormiria. Isso não aparece em exame. Isso está me falando que, de repente, a melatonina está baixa. Olha a importância da melatonina. Melatonina eu não deixo de prescrever para nenhum paciente.